Hoje nós vamos meditar na palavra sobre a igreja como a Virgem pura. Aqueles que levam a sério o Senhor Deus e a história da igreja, da criação, do homem, a salvação, a conversão, a libertação do pecado e o conhecimento interior do Espírito Santo. Precisa meditar no que está escrito e na realidade espiritual do conhecimento da verdade. O que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos leva a meditar em algo maravilhoso e glorioso diante de Deus. Diz assim o versículo 2 do capítulo 11 de 2 Coríntios. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Somente neste versículo, vemos que o ministério do Espírito através do apóstolo é para preparar como virgem pura, mas se refere aos membros de um corpo. Vos apresentar, vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. Medite no que é uma virgem pura. Medite num corpo de uma jovem que é virgem pura e que nunca foi tocada por um homem. Agora medite em nossas almas como virgens puras. Virgens puras. Sim, a igreja. Depois e desde que o homem introduziu-se na igreja trazendo espíritos estranhos, as almas divididas, recebendo maridos e homens diferentes, isto é, espíritos diferentes, evangelhos diferentes, ensinos e doutrinas diferentes. Perdeu-se a ideia de pureza. Medite no significado de uma virgem pura. Que povo está sendo preparado como uma virgem pura? E que recebe somente o ensinamento de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, com a doutrina dos apóstolos. Há duas coisas na nova e eterna aliança. A primeira, a doutrina de Cristo nos 4 evangelhos. E a segunda, a doutrina dos apóstolos, que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo para serem fundamentos na igreja. Basta lermos a Nova Jerusalém e vemos que o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro estão nos fundamentos da muralha. A muralha é a vida de ressurreição de Cristo. E a vida de ressurreição de Cristo é a vida de uma virgem pura. Pois aqueles que conhecem o poder da ressurreição de Cristo jamais se deixarão serem tocados por outros espíritos, por outros ensinamentos, pois terão discernimento e visão espiritual. Há pessoas que estão sendo preparadas como virgens puras. Há crentes que estão sendo preparados como virgens puras. E que, quando ouvem uma pregação, ao menor sinal de um homem estranho, de uma voz estranha, ou como disse Jesus em João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. De maneira nenhuma seguirão a voz do estranho. A voz do estranho de João 10 é a voz de espíritos diferentes, que não é o Espírito Santo. A Virgem pura receberá somente o que é do Espírito Santo. Então, ela é preparada
e será apresentada ao Cordeiro e se tornará a sua esposa. Quantos erros doutrinários e teológicos há sobre a Nova Jerusalém? Abra sua Bíblia e leia. A Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro, isto é, as casas formando a cidade da Nova Jerusalém somos nós, os crentes. A Virgem pura, apresentada como noiva, mas noiva será assunto para uma outra meditação. Hoje, medite nisto. Uma virgem pura. Alguém que não é tocado por nenhum outro espírito. Alguém que não recebe nenhum outro espírito, como está escrito em 1 Coríntios. Não recebemos o espírito do mundo. Não recebemos nenhum outro espírito. Somos puros. Puros de doutrina. Puros de fé. Puros de sentimento. Não buscamos vanglória e nós percebemos onde há carne, cheiro de carne. E como está escrito no livro de Deus, a carne viva é imunda. E a carne viva tem sido um marido que tornou muitos a grande prostituta. Basta ler Apocalipse 18. Os que têm coragem de confrontar as Escrituras com sua fé e os ensinamentos recebidos, ou os que desejam conhecer a verdade, perceberão o engano e reconhecerão que estão longe de serem uma virgem pura e perceberão que estão unidos muitas vezes a prostitutas. Que Deus tenha misericórdia do povo e do seu povo, ao qual ele diz: sai dela, povo meu. Mas quem ouve o brado do Espírito Santo? Ou a voz do bom pastor, como Jesus ensina em João 10? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas são virgens puras. Louvado seja o nome do Cordeiro. Tenha coragem de abrir as Escrituras e ler o que está escrito. E buscar o Espírito Santo, o único que nos ensina todas as coisas e nos guia a toda a verdade. Amém.